A humildade é necessária para se viver em paz. Provavelmente a mais difícil das virtudes cristãs a serem adquiridas e mantidas. O orgulho foi o que fez com que Satanás caísse. E confie em mim, ele tenta nos fazer tropeçar com a mesma coisa. A humildade significa ser simples, mas não em um sentido negativo como pensamos. Significa ficar debaixo da poderosa mão de Deus, esperar por Ele em vez de tentar fazer as coisas por si próprio. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Quem está em sua vida hoje que você está tentando mudar? É um resmunguinho aqui e ali. Seu marido, sua esposa? Qual dos seus filhos? Sua mãe, seu pai, seu vizinho? Não podemos mudar as pessoas. Podemos orar por elas, mas só Deus pode fazer um trabalho interno. E Dave, ele sempre gosta de lembrar as pessoas, quando você começa a orar por alguém, realmente orar sinceramente por alguém, primeiro, nunca peça a Deus para mudar a outra pessoa sem primeiro pedir-lhe para mudar você. Porque você não pode começar a sua oração em espírito de orgulho. Deus, mude-os, 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 mude-os. Me lembro de quando eu estava orando para que Dave mudasse, sabe? E eu vivi orando isso, e eu era barulhenta. Deus, você tem que mudar o Dave. Eu não aguento isso por mais tempo. Deus, você tem que mudar o Dave. E Deus disse, o Dave não é o problema. Eu pensei, quem é então? Só tem eu e ele. Eu vou te dizer uma coisa, Deus abriu os meus olhos e me mostrou como era viver comigo, e eu chorei por 3 dias. Então, alguns de vocês aqui que estão jogando a culpa nos outros, você pode escolher tirar 1 hora ou 2 e olhar para si mesmo. Talvez, só talvez. Ou talvez não. É fácil culpar todo mundo por nossos problemas, sabe? Tudo é sua culpa, sua culpa, sua culpa. Bem sabe, eu não agiria assim se você não agisse assim, assado. Mas cada um de nós é responsável por nosso próprio comportamento, não importa como o outro haja. Amém? Deixe-me dizer mais isso também. Pare de colocar nos outros a responsabilidade pela sua alegria. Vamos. Você não está me fazendo feliz. Simplicidade de mente. Eu amo isso. Não para pensar menos de si mesmo, mas para pensar menos em si mesmo. Vou dizer isso de novo. Simplicidade é humildade de mente. Em outras palavras, você não pensa mais de si mesmo do que deveria. Não se acha melhor do que as outras pessoas. Na verdade, você realmente não tem a si mesmo em foco o tempo inteiro, sabe? Porque está ocupado pensando sobre o que pode fazer por outra pessoa. Agora, se você quer ficar tão feliz que mal consegue aguentar-se, apenas peça a Deus para trabalhar em você, para que você possa vencer o egoísmo. E não vai ser fácil, vai ser um projeto para a vida toda, mas nenhum de nós pode ser egoísta e feliz ao mesmo tempo. Veja, eu pensava, você é o problema, você é o problema, você é o problema. Eu até pensava que às vezes Deus era o problema. E o diabo era certamente o problema. Nós gostamos de jogar a culpa nele. Mas eu era o problema. Não significava que todos estavam fazendo tudo certo?
Mas o diabo ama quando consegue nos fazer olhar para todo mundo e ver o que há de errado com eles. Porque então não prestamos atenção ao que Deus está tentando fazer ou falar conosco. E assim então nada muda. Então, isso não é pensar menos em si mesmo, mas é pensar menos de si mesmo. Meu Deus, nós nunca nos cansamos do nosso eu. Se eu sou tudo o que eu tenho na minha vida, que vida lamentável é esta? Jesus, ele se humilhou. Sabia que quando ele lavou os pés dos seus discípulos, não havia mais trabalho que fosse mais humilde do que esse? O menor dos servos da casa era o que fazia esse tipo de trabalho, sabe? E assim em João 13, quando vimos a linda história de como ele tirou suas vestes e vestiu as vestes de um servo e pegou uma bacia com água, uma toalha e se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos. Quando você chega até o verso 17, onde ele diz: agora, sabendo destas coisas, bem-aventurados são vocês se vocês as fizerem. E não significa necessariamente que temos que pegar uma bacia e lavar os pés de todo mundo. Ele está falando de ter uma atitude de um servo. A atitude de o que eu posso fazer por você, como eu posso ajudar você. O que teria acontecido? Quantos aqui são casados? Ok. O que teria acontecido se, quando você se casou, o seu objetivo fosse apenas ver o quão feliz poderia fazer a outra pessoa? Vá em frente, e o quanto quiser. Mas veja, esperamos que os outros nos façam felizes, sabe? Não é isso? Nós esperamos. Você não me fez feliz. E assim, então, este era o primeiro pensamento que eu tinha. Bem, se eu não cuidar de mim, então quem vai cuidar? Bem, Deus. Pelo menos é o que ele diz. Mas para experimentar isso, você tem que esperar um pouco. E nada mudará por um tempo e o diabo lhe dirá que nada está funcionando. Que é melhor você ir e cuidar de si sozinho, e é melhor dizer a eles que não vão tratá-lo assim. Se você acha que vai pisar em cima de mim, tire o seu cavalinho da chuva. Porque, sabe, eu sou importante demais para você me tratar assim. Eu tenho alguns parentes aqui, gente. Ei, eu posso pregar isso porque eu vivi e ainda vivo isso. Eu passei por todas estas coisas. E, cara, quando você cresce como eu cresci, e você já passou por isso de, se eu não cuidar de mim mesma, ninguém mais vai cuidar. Eu não confiava em ninguém, especialmente nos homens. E então você se casa, e em seguida você leva a Bíblia a sério e você se depara com estas escrituras que dizem que a esposa, ela deve se adaptar ao seu marido. Oh, eu ainda posso sentir a dor que eu senti na primeira vez que eu li isso. Eu não sabia nem falar, adaptar, muito menos fazer. Eu queria que todos se adaptassem a mim. Entendem? É tão doloroso abrir mão e confiar em Deus para cuidar de você. E é isso que eu estou te pedindo que você faça hoje. Pare de discutir, brigar e ficar bravo com as pessoas, ter raiva das pessoas. E confie em Deus para cuidar de você.
Quando você sentir que alguém te maltrata, acredite no que a Bíblia diz, que eu sou o seu vingador. A Bíblia diz que Deus nos pagará de volta pelos erros que as pessoas cometem conosco, mas Ele não só lhe devolve o que foi levado, Ele te devolve em dobro. O dobro. Chamo isso de o dobro pelo seu problema. Sabe, Jó passou por um momento muito difícil. Você lê o livro de Jó e pensa como aquele homem resistiu àquilo. E ele era um homem injusto. Pessoas boas nem sempre têm boas circunstâncias. Paulo disse, quando tento fazer o que é certo, o mal está sempre presente. Sabemos como são essas coisas, certo? Oh Deus, só estou tentando fazer a coisa certa e nada funciona. Esta é a única maneira que o diabo tem para obrigá-lo a não tentar fazer o certo, fazê-lo pensar que não funciona. Sabe, quando nós crescemos, é bom você entender isso. Quando você faz aquilo que é certo, enquanto nada de certo está acontecendo com você, vamos lá. E você está tentando crer que Deus cuidará de você, e você espera e espera, espera, e nada acontece. Apenas espere, porque se você esperar em Deus, queridos, deixe-me lhes dizer, quando Deus decidir se mover, sabe, você vai viver favor e bênçãos e portas abertas. Eu quero dizer que Deus vai fazer coisas por você que vão deixá-lo de boca aberta em reverência total. Deus abriu portas para mim neste mundo que simplesmente não fazem sentido algum, sabe? E assim, então, como nós nos humilhamos, lançando nosso cuidado em Deus e acreditando que não importa o que alguém faça conosco ou que estejam nos maltratando, que Deus cuidará de nós e que Ele também vai cuidar de tudo isso. Agora, não estou falando de deixar alguém abusar ou bater em você ou esse tipo de coisa, não é isso que eu estou dizendo. Não tiro o que estou dizendo de contexto. Obviamente, Deus não vai querer que você deixe alguém bater em você, mas estou falando de todas as coisas comuns que acontecem na vida de todo mundo e não sei sobre você, mas finalmente me cansei de tentar cuidar de mim mesma. E assim eu decidi me aposentar do autocuidado e dar uma grande festa. Eu ensino que devemos cuidar de nós mesmos, mas estou falando de não se preocupar com a forma como o mundo nos trata e o que pensam de nós, toda essa bobagem. Quantos aqui entendem que podem ter muito mais paz em sua vida se você parar de tentar impressionar todo mundo e se importar com o que pensam de você? E quanto à humildade de Jesus, Filipenses 2:8, e sendo achado na aparência de homem, ele humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, sim, e morte de cruz. Agora, eu posso te garantir que é impossível obedecer a Deus sem um pouco de dor. Porque quando Deus coloca no nosso coração para fazer algo que não queremos fazer, cada pedacinho desta carne que nós temos grita. Então, quando a Bíblia fala de sofrimento, ela não está falando de sofrer desastres e coisas terríveis que não deveriam acontecer com você. Ela está falando sobre, sabe, quero dizer, nós não sofremos exatamente quando
Queremos falar algo tão feio que mal conseguimos aguentar, mas sabemos que o Espírito Santo está nos dizendo: shh. E nossa carne fica assim. Estão me entendendo? Sabe, na verdade, não são todas as grandes coisas que nos colocam em problemas, são aquelas pequenas coisas que acontecem em casa a portas fechadas. Há uma ótima escritura, e ainda estou na primeira página das minhas anotações, não, eu nem cheguei ao fim da primeira página ainda. Estas são as pré-anotações que eu adicionei, mas vou passar por isso e vou para a última escritura que eu ia usar. Só mais um minuto. Porque isso é tão bom. Ok. Em Tiago, capítulo 3, ele fala sobre como a contenda abre a porta para a rebelião. Verso 14 de Tiago 3. Vamos começar no 13. Tiago 3:13 na Amplificada. Quem há entre vocês que é sábio e inteligente? Então que ele, por sua nobre vida, mostre suas boas obras com uma discreta humildade que é o atributo apropriado da verdadeira sabedoria. Mas se vocês têm ciúme amargo, inveja e contenda, que são brigas, rivalidade, ambição egoísta em seus corações, não se orgulhem dessas coisas, desafiando a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem de cima, mas ela é terrena e diabólica. Verso 16. Vocês se perguntam por que têm filhos rebeldes e eu vou lhes responder. Pois onde quer que haja ciúme, inveja, contenda, brigas, mamãe e papai sempre discutindo, dizendo coisas desrespeitosas um para o outro na frente das crianças, ou no telefone para alguém. Rivalidade e ambição egoísta, também haverá confusão, agitação, desarmonia e rebelião, e todo tipo de práticas malignas e vis. Filhos não são criados para viver em casa ouvindo seus pais o tempo todo. Eles querem saber que vocês se amam, pois isso lhes dá confiança quando sabem que vocês se amam. E assim isso faz com que eles os respeitem, em vez de se rebelarem contra tudo o que vocês dizem. Eu sei que estou servindo um belo jantar aqui hoje, como o máximo que puder, e eu prometo que haverá mais disso amanhã. Mas quero chegar ao verso 18, vamos ter que tomar um pouco de tempo para passar isso, vamos colocar na tela. E a colheita da justiça, que é em conformidade com a vontade de Deus em pensamento e ação. Então, Deus nos dá da sua justiça, quando recebemos a Cristo, é um dom, mas tem que haver uma colheita. Deus quer uma colheita daquela semente que Ele semeia em nós. Ele quer que o bom fruto venha daquilo que acontece quando nós obedecemos a Deus em pensamento e ação, não só quando sentamos no banco de uma igreja no final de semana e sublinhamos as nossas Bíblias, mas quando nós fazemos aquilo que a Bíblia nos diz. A colheita da justiça em conformidade com a vontade de Deus, em pensamento e ação, é o fruto da semente, ouça isso, semeados em paz, por aqueles que trabalham e promovem a paz em si mesmos e nos outros. Agora, você talvez não tenha ideia do que isso significa. Vou explicar para vocês.
Se você vem à igreja ou vem a esta conferência, quando começamos nisso, eu não sabia o que estou lhe dizendo hoje. Me lembro de quando Dave, eu e o diabo provocávamos algum tipo de problema todo domingo de manhã. As crianças se agitavam, a chave do carro sumiu, o menino não achava o sapato e por aí vai. E o diabo tentava se certificar de que todos ficássemos chateados. E isso é porque ele quer que, mesmo que você vá à igreja, ele não quer que você chegue lá e tenha paz. Porque se você não tiver paz, você não vai absorver nada do que você ouvir. Então aqui diz que a semente da palavra deve ser semeada em um coração de paz por alguém que trabalha e promove a paz. Então, tenho que chegar aqui em paz. Você tem que chegar aqui em paz. E não importa o quanto sorrimos e dizemos louvado seja o Senhor, é a condição do coração que importa. Eu me lembro de ficar na primeira fileira cantando as músicas bem alto. É fácil, as palavras estão ali, você pode só cantá-las, sabe? E eu parado ao lado do Dave pensando, enquanto cantava tudo, entregarei, pensando, se ele acha que eu vou cozinhar qualquer coisa para ele hoje, ele vai morrer de fome. Porque tudo que ele faz é jogar golfe e me deixar fazer todo o trabalho. Eu trabalho e ele joga e as crianças brincam. E quanto a mim? Me lembro de quando Dave e eu discutimos até chegar à igreja e a primeira pessoa que víamos... Oh! Paz do Senhor! Oh, como estão? Graças a Deus estamos bem. Se ele acha que eu vou cozinhar qualquer coisa para ele comer, ele vai esperar sentado. E entrava no carro e discutimos até em casa e depois me perguntava por quê. Não estamos sendo abençoados. Afinal, nós estamos dando dízimo. Sabe, quero dizer, afinal eu vou à igreja, eu leio a minha Bíblia todos os dias, eu estou dando dízimo porque eu não sou abençoada. Porque tem contendas. Está bravo com 10 pessoas. Alguns aqui até vieram com alguém com quem você está bravo. Eu não vou pedir para levantar as mãos. Eu lhe dou a minha palavra de que eu nunca subirei neste púlpito com raiva. Nunca. Não importa quanto orgulho eu tenha que engolir, quantas pessoas tenham que pedir desculpas, eu não vou subir aqui assim. E se você fizer o mesmo compromisso de que você nunca irá ouvir a palavra, sem ter seu coração cheio de paz, sem ter perdoado a todos contra os quais tem alguma questão, Satanás ganha mais terreno na vida dos incrédulos pela falta de perdão deles do que por qualquer outra coisa. De volta ao início. Primeiro, você tem que reconhecer a contenda e então perceber o quão perigoso isto é. Como podemos ter mais paz e mais unidade? Não fique com raiva toda vez que não conseguir o que quer. É bom para você e para mim não conseguir o que queremos às vezes, sabe? É bom que os seus filhos não consigam o que eles querem o tempo todo. Nem sempre precise ter a última palavra em um desentendimento. Seja muito sábio sobre quando calar a boca.
Sabe quando os decibéis das vozes chegam a um certo nível? Isto é uma pista. Estou prestes a arrumar um problema aqui. Preciso sair desta sala agora. Esteja disposto a admitir que pode estar errado mesmo que não ache que esteja? É difícil até pensar nisso, não é? Peça desculpas rapidamente. Quando você tiver um problema, realmente não importa de quem seja a culpa. Oh. A paz vale muito mais do que estar certo. Vou contar um segredo. Você não pode saber disso, mas você tem permissão para desfrutar sua vida enquanto você tem um problema. Arrumar um problema aqui. Preciso sair desta sala agora. Esteja disposto a admitir que pode estar errado mesmo que não ache que esteja? É difícil até pensar nisso, não é? Peça desculpas rapidamente. Quando você tiver um problema, realmente não importa de quem seja a culpa. Oh. A paz vale muito mais do que estar certo. Vou contar um segredo. Você não pode saber disso, mas você tem permissão para desfrutar sua vida enquanto você tem um problema.